e fará a exposição a companheira Alfa da Rosa Teixeira por 20 minutos. Eu queria explicar com o Pera Alfa que todos os palestrantes vão 20 minutos, tá? Companheiro presidente, bom, esse aqui já tem velhinha essa diretor máquina. internacional, É que ela é rústica. governadores, companheiros, companheiras. Eu vou falar, eu sou assessora do meio ambiente do Mundo de Previdência. E essa Eu vou falar um bateria... pouquinho sobre água. Não vou pedir nada para vocês, é mais suave, é mais conversa. Vocês estão cansados de saber? Vocês estão cansados de saber que se diz que a água é um recurso natural? A Declaração Universal dos Direitos da Água, no artigo 1º, ela diz assim: a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão do planeta é plenamente responsável pela água diante de todos. Esse é só o primeiro artigo. Então, nós somos responsabilizados pela água do mundo, cada um de nós. E nós também sabemos que a água está sofrendo paulatinamente alterações, né? Não é tão grande assim a alteração que ela está sofrendo. Também queria que você soubesse, eu quero passar um conceito novo para vocês. A água não é um recurso finito, como se diz e se põe em tudo que é parede. A água é um recurso finito, a água está terminando. Nós temos muita água e eu vou mostrar a quantidade de água que nós temos no mundo. Bom, ali nesse primeiro slide, a gente vê que a água cobre 3/4 da superfície da Terra é coberto pela água. E só 1/4 é terra, o resto tudo é água. Dessa quantidade, os oceanos ocupam a maior quantidade de água no solo. Nós não sabemos bem por que o Criador botou tanta água salgada no mundo. A gente não sabe isso, qual é a razão. Mas é uma quantidade muito grande. É que ele sabia que vinha gaúcho. Dessa quantidade de água, desses 97,5% de água salgada, nós temos os restantes 2,5% são água fresca, água subterrânea, água dos rios, dos lagos, neve e gelo. Mas é muito pouco em relação à salgada. Por isso que eu fiz essa observação. Talvez vocês não tivessem se dado conta dessa quantidade de água em cima da camada de sal que a gente tem na Terra. Deve ter uma razão que nós ainda não descobrimos essa razão. Todos os dados que eu vou dar são dados da Unesco. A Unesco é um órgão da ONU e é quem cuida da educação, da ciência e ela cuida, então, dentro da ciência, ela cuida da água. A quantidade de água, ali eu estou dando o volume total de água que nós temos no mundo. O Criador, esse grande, eu não sou maçom, mas esse grande arquiteto, ele foi um grande arquiteto, foi um grande planejador. Ele foi um grande planejador. Ele pegou esse volume imenso de água, que eu não sei se vocês conseguem entender quanto é essa água aí. 1.386.000 quilômetros cúbicos de água. Isto é um volume de água muito, muito grande. Se vocês passarem isso para real, é que vocês vão ver. Ali, eu peguei essa quantidade que estava em quilômetro cúbico e passei para metro cúbico. Vocês sabem que, um pouquinho de matemática, que na matemática
o sistema métrico lá nos quilômetros cúbicos vai de 3 em 3 casas, né? No sistema linear vai de casa em casa, no outro vai de 3 em 3. Então aquilo ali dá 1.386 quadrilhões de metros cúbicos de água. Se passar para real é que a gente não tem ideia do que é o quintilhão, né? Vocês veem, as 3 primeiras casas é das unidades, as segundas 3 é dos milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Já trilhão de dinheiro já é muito dinheiro, né? A gente vai até 1 milhão. Agora, o volume de água é quintilhão. Então, é um volume muito, muito grande. Ele botou essa água toda aqui no planeta, e depois ele fechou essa água. Ela não sai. Ela está fechada. E o homem, nisso, o homem ainda não mexeu. Ele não conseguiu mexer. Se acha que ela não sai por causa da gravidade. Então, ela fica presa aí. Bom, dessa água, desses 2,5, desse 1 bilhão de quilômetros cúbicos, nós, na água doce, ali eu separei, ela é dividida em água gelada, que é a água das geleiras, que é a maior porção. Então, dos 2,5, 77% é água gelada das geleiras. Depois, 22% é subterrânea. E superficial, que é a que nós mais usamos, é só 1%. Só 1%. Desse 1% aí, eu calculei em quilômetros cúbicos cada uma, né? A água das calotas das geleiras, que é 77, dá 26 milhões, né? Não dá de 10 milhões. A água subterrânea, que é 22, dá 7 milhões. E a água dos rios e lagos, que é 1 milhão, dá 346 mil quilômetros cúbicos. Tudo quilômetro cúbico, né? Então, mas é um volume muito grande. Mesmo essa quantidade pequena de 1%, é um volume muito grande. O país mais pobre em água no mundo é o Peru. O Peru tem uma quantidade de água muito pequena. A Organização Mundial da Saúde, ela dá um volume de água mínimo que cada país deve ter. E essa quantidade é 3 mil metros cúbicos por pessoa. É o que cada região deve ter. E a região do Peru tem 1.800 metros cúbicos por pessoa. Depois vem Israel, que tem um pouquinho mais que o Peru. E o Brasil, que foi agraciado com uma quantidade muito, muito grande de água, mas muito grande. Nós temos 33 mil metros cúbicos de água por pessoa. Então nós temos um volume fantástico de água. Nós não temos falta de água aqui na nossa região. Nós temos água mal distribuída. Isso é outro problema. Mas nós não temos uma falta de água. E às vezes a má distribuição é devido à predação que o homem fez na região. O homem é um grande predador. Ele é o mal da terra, o sal da terra, Os continentes África, Ásia e Europa são menos favorecidos com a água. Talvez porque sejam mais antigos, não sei. Já as Américas e a Ásia têm uma quantidade maior de água. E o Brasil, então, eu fiz um pequeno estudo ali, relacionando toda a água que tem no mundo com a população do mundo. Então, nós hoje estamos com 7 bilhões de habitantes. Né? E eu vi a água doce que tinha no mundo, que é 2,5%, vi qual é esse volume, milhões. Depois, dessa água doce, só é potável 8%. O maior consumo de água
Água disponível para 4.000 anos. Podemos gastar. O maior, qual é o uso da água doce? A água doce, essa água que é 1% do total, essa água doce, ela é usada na agricultura, na indústria e no abastecimento público. Quem usa mais água é a agricultura. Isso é um dado do mundo todo. A agricultura usa 69,9% da água doce. Depois a indústria usa 23% e o abastecimento público das populações do mundo usa 8%. Tudo isso é percentagem dos 2,5% que é a água doce. Então, desses... um quadrinho. Então, eu peguei a população do mundo, 7 bilhões, vi a água doce no mundo, 2,5%, quanto era, vi a água disponível nos 8% do total de água doce e calculei o per capita para toda a população do planeta. E deu um valor de 397 mil metros cúbicos. Então, isso quer dizer que cada um de nós na Terra tem disponível, que o Criador nos deixou, 397 mil metros cúbicos. Então, vocês veem como nós temos água, muita água. Admitindo que, hoje em dia, a água que nós usamos em casa, que nós pagamos, né, para as companhias de abastecimento, nós temos direito a usar 0,250 metros cúbicos, ou seja, 250 litros por pessoa por dia. 250 litros equivale, cada tanque desses que nós temos em casa de lavar roupa, ele tem 100 litros. Nós podemos usar 2,5 tanques cada pessoa por dia. Isso é o que nós pagamos para as companhias de água. Uma casa tem 5 pessoas, é 5 vezes isso. E nós temos disponível aquela quantidade ali de 397 mil metros cúbicos. Então, continuando nos cálculos ali, nós vimos que nós temos água para usar por 4.000 anos, cada um de nós que está aqui hoje. Como nós duramos no máximo de 100 anos, nós temos muita água. Então, vocês, eu queria passar para vocês essa ideia de que a água não é finita e que nós temos muita água. Ela é fantástico esse. Ela trabalhou aí. Agora, o Criador também, esse arquiteto, ele nos deu toda essa água e ainda botou essa água a recircular. Então, nós temos a água dos oceanos, aquela quantidade de água, ela evapora, forma nuvem. A água do solo, dos rios, dos lagos também evaporam e sobem para formar as nuvens. A água das árvores, cada árvore absorve de água quando chove 25% do seu peso, cada árvore. Então vocês veem a importância das árvores nas chuvas, na acumulação de água. E as árvores ficam com a água retida no tronco, nas folhas, nos galhos, fica muito tempo retida e depois vai evaporando lentamente. A evaporação, vocês, para fazer ideia da evaporação, quando nós botamos a roupa a secar, nós lavamos roupa e botamos no varal a secar. Ali está havendo uma evaporação. A gente não vê a água saindo, porque ela sai sob a forma de um vapor finamente dividido. Mas evapora e há lugares que a roupa seca mais ligeiro, às vezes seca mais devagar, tudo depende da evaporação. E essa evaporação é contínua, é sempre, sempre, sempre. Com chuva, sem chuva, sempre tem evaporação. E há lugares que evaporam mais. Quando o lugar é muito seco, como Brasília, por exemplo, vocês botarem água num copo, vocês vão ver que no fim do dia o copo está na metade, por causa da evaporação. Quando a água evapora, por pior que seja a qualidade do rio, ou do lago, ou da poça onde ela está, o vapor que sai dali é puríssimo, é H2O puríssimo.
Então, e que sobe e forma nuvem. Então a água da nuvem é uma água puríssima, da mais alta pureza e qualidade. Esse processo de limpeza da água foi posto por Deus quando Ele criou isso aqui. Então Ele nos deu toda essa água e nos deu o processo de recuperação da água, processo natural, que se chama o ciclo da água. Se nós cuidássemos de não colocar na água os esgotos, os resíduos industriais das lavouras e o lixo, nós tínhamos água boa, porque toda vez que chovia, vem a primeira chuvarada, ela nunca é muito boa, a primeira água da chuva, porque ela lava a atmosfera das partículas que tem, mas quando chove, depois que chover uns 15 minutos, a água já é de alta pureza. Então o processo de purificação é natural, ele não acontece porque na realidade nós não fazemos quase nada para tirar os esgotos das águas, os esgotos e os resíduos das indústrias e principalmente os resíduos da agricultura, que são substâncias inorgânicas de difícil decomposição. Então é o homem quem polui desse jeito. E infelizmente, eu não sou de falar dos governos, porque eu sou funcionário do governo, mas os governos não ligam para isso, não ligam. Não teve nenhum governo que ligasse e agora se liga menos ainda. E essa ministra que teve aí, a dona Marina Silva, ela saiu do ministério porque ela não pôde fazer nada. Tudo que ela queria fazer em prol do saneamento, não deixavam fazer. Porque o pensamento é só o desenvolvimento. Vocês veem, nós agora descobrimos esse petróleo, uma hora ele foi descoberto, que ele está embaixo dessa camada de sal, e o petróleo traz essa poluição do ar imensa, né? Nós éramos para estar na tecnologia do álcool e ela quase foi abandonada e nós estamos só pensando no petróleo, nos royalties, né? Não pensamos no cuidado com o ambiente. Então, dentro dessa minha conversa, que já está quase na hora, eu queria deixar para vocês. Nós temos muita água, nós temos esse processo de purificação natural. Nós do Lions, que somos uma voz forte e bem aceita, e temos autoridade no nosso meio, nós devíamos lutar junto aos governos e dentro dos nossos clubes também, para que se faça o tratamento dos esgotos, se tire os esgotos de dentro dos consultórios, não se jogue nada, fazer trabalhos também de conscientização da população, para que não se jogue o que a gente quer no rio. Porque ainda o nosso pensamento é, não quer mais, joga no rio, né? Joga no rio. E a outra maneira que nós podemos ajudar é plantando árvores. Quanto mais árvores nós plantarmos, mais nós ajudamos o ciclo das águas e mais nós conseguimos que chova para que tenha água naquelas regiões em que há má distribuição. Eu terminando, eu vou também dizer uma citação. Pode deixar que eu ataco o Elcio aqui, não se preocupe, pode falar que o Elcio segura. Uma citação bíblica, né? Até esqueceu. Não, eu seguro o Elcio, pode falar. Aquela parte da Bíblia onde tem o versículo 23, não, Salmos. Nos Salmos da Bíblia tem um salmo, eu não sei bem, acho que é o 19, em que é dito ali que Deus cortou os cedros do Líbano. Mas Deus não cortou os cedros do Líbano, foi o homem que cortou. Ele cortou porque ele precisava de madeira para se aquecer, precisava de madeira para fazer lança, fazer objetos de guerra e para fazer canoas e navios. E com isso, eles cortaram tudo. Agora tem 80 ou 300 cedros que estão, quem visita lá vê, estão dentro de uma cerca que não se pode nem chegar perto. E aquilo virou um deserto, pela falta da árvore. Então, o que nós podemos fazer é plantar muita árvore, aumentar este ano a nossa campanha de plantação de árvore. E nós temos uma região aqui, o pessoal não está mais aqui, o pessoal de Bagé. Bagé é um lugar que não tem água dentro da cidade, mas na redondeza do
município tem muita água. É que os governos não querem gastar para buscar água lá onde tem no rio. Eles querem a água ali, dentro da cidade. E é por isso que não tem água. É também falta de ação dos governos. Então, era isso aí. Eu não quis votar. Só como colaboração. Ô, doutor. A Alfa é engenheira química de uma das maiores cabeças de água no Rio Grande do Sul. Embora ela brinque comigo de vez em quando, eu entro a bola dela. Companheira Alfa, Serginho, faz favor, larga a Alfa. Companheira Alfa, receba do companheiro presidente dos trabalhos. Companheira Alfa, o nosso reconhecimento e a nossa gratidão pelo seu valioso trabalho desenvolvido em prol do meio ambiente. Nosso reconhecimento. Verdade. Eu pedi, ela me falou. Eu não posso falar. E a memória? Ela é minha cliente, se ela for a data, ela pode subir o cliente. Então, manda dizer. Mas é 86. Não, ela tem 89 anos. 89, sim. Tem quanto? 89. Nossa. O quê? Idade?